Geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje vamos falar sobre os atentados terroristas do Estado Islâmico no último dia 13 de novembro em Paris. Ângelo, os atentados em Paris, muito mais do que atentados contra a população e a França, são atentados contra a civilização ocidental? Para ti aceitar a ideia de que seja um atentado contra a civilização que está se chamando de civilização ocidental, eu acho que tu teria que aceitar que as pessoas fora dessa civilização ocidental sejam uma coisa essencialmente diferente de dentro, né? E eu acho que não seja essa a questão. É sim um atentado contra um modo de vida, um modo de se organizar as coisas, mas é, antes de tudo, um atentado político, né? Que é talvez inédito ou poucas vezes aconteceu pelo seu tamanho e pela capacidade de destruição que ele teve. Mas a violência como ferramenta política não é nada de novo. Num dos programas passados que a gente já fez, a gente já comentou também sobre o terrorismo, e eu me lembro que uma das tuas respostas é de que o terrorismo é muito mais de quem faz do que propriamente de quem acaba sofrendo as consequências, né? Justamente por marcar ali uma posição política do grupo, enfim, de todas as pessoas envolvidas. No caso desse atentado que já foi amplamente divulgado, que o Estado Islâmico assumiu, a gente pode entender que isso vem marcando ainda mais a posição do Estado Islâmico nesse cenário de embate político entre ele se firmar realmente como uma nação e o resto do mundo, ou pelo menos essa parte ocidental do mundo, que inclui basicamente Europa, talvez Rússia e toda a América? Eu acho que sim. Eu acho que mais do que isso ainda, os atentados são mais uma demonstração de fraqueza do que de força, né? Acho que a grande questão para o Estado Islâmico, politicamente, é se manter relevante. Com a entrada mais direta da Rússia no cenário e com a maneira que as coisas vêm desenvolvendo, ele perdeu força no campo, né? Embora ainda seja forte e não esteja mais perdendo território, mas pelo menos deixou de ganhar, né? Então ele precisa arrumar maneiras de se manter relevante. Uma das maneiras que ele tinha conseguido era as demonstrações de barbárie, execução de prisioneiro, botar fogo no cara na jaula, decapitação, esse tipo de coisa. Mas já não vinha causando o mesmo efeito do começo. Então, apelar para esse tipo de terrorismo que marca a Al-Qaeda, né, no início dos anos 2000, que é, de certa forma, da onde vem o próprio Estado Islâmico, mostra que ele está procurando novos meios de se manter relevante, porque os antigos já não funcionam mais. Voltando ainda um pouco à questão inicial, essas divergências que se tem do entendimento de civilização ocidental e oriental, ou mais o oriental do chamado Oriente Médio, né, porque talvez se diferencie muito do oriental japonês, chinês e tal. A gente tem com essas ações do Estado Islâmico em Paris, um ataque à cidade que seria assim, o máximo ou um dos expoentes da cultura, de tudo que simboliza a cultura da civilização ocidental, né? Tu acredita que essa escolha de Paris, que é uma cidade já historicamente singular, em períodos até de guerra, né? O próprio exemplo da época da Segunda Guerra, Paris foi ocupada e também depois foi retomada. Tu acredita que essa escolha de Paris também um pouco entra nesse embate aí de visões de mundo diferente? Claro que tem o fato de ser Paris, tem o seu papel ali, mas eu acho que é mais uma questão de oportunidade do que de desejo. Porque se tu pegar, pelo menos o que as investigações estão demonstrando, é que foram franceses ou belgas que planejaram e o principal que executaram. Então acho que se trata mais da oportunidade. Imagino que se eles pudessem fazer a mesma coisa em Nova York, por exemplo, ou em Washington, escolheriam pensar se é que a gente pode falar de uma estratégia nesse sentido, pensar enquanto estratégias para o Estado Islâmico. Então eu acho que sim, claro que tem uma referência a esse tipo de coisa, ao papel que a França e principalmente a Revolução Francesa desempenhou e tal,
Mas eu acho que se trata mais da oportunidade, de uma questão de onde é possível fazer esses ataques, do que de uma escolha maior. Assim. Falando um pouco agora sobre justamente essa repercussão dos atentados, aqui no Brasil especificamente a gente teve o acidente lá em Mariana, que a gente inclusive discutiu no último programa, e logo na sequência, né, na semana seguinte, houve esses atentados aí em Paris, e esse embate, principalmente na internet, onde sempre há os ânimos se exaltam com mais facilidades, houve muita discordância, né, de que se deu muito mais atenção a um evento que, em teoria, não teria ligações diretas com o Brasil, né, na teoria ou prática, e com Mariana se deixou meio de lado a repercussão, e, enfim, pelo fato de ser uma catástrofe ambiental realmente de vulto, né? Como é que tu analisa essa situação? Tu acredita que há um pouco de falta de entendimento no discurso dessas pessoas, ou isso aí é provocado justamente por uma situação já política que é existente anteriormente no Brasil, pelo menos aí desde dos anos 2000 para cá? Eu acho que cai naquilo que a gente tem reiteradamente falado aqui, que seria, que eu já chamei de fla-flu, mas seria uma tentativa de, vamos dizer, faturar politicamente em cima das coisas, né? Nesse sentido, até o que aconteceu e a força que tomou e a velocidade que teve, eu até achei meio assustador, assim. Mas é uma patrulha que não faz, para mim, não faz o mínimo sentido, assim. Eu acho que eu não consigo enxergar o que traria de bom ou o que acrescentaria esse tipo de patrulha. Se tu falar, por exemplo, de que se preocupa com o atentado que houve em Paris, mas ninguém fala do atentado de Beirute um pouco antes, ou ninguém fala do que está acontecendo na Nigéria, até eu consigo entender o que politicamente ou por debate público isso contribui, no sentido de que realmente tem coisas acontecendo que precisam de que sejam faladas, né? Precisa trazer à luz esse tipo de coisa, mas o que não dá é para cair numa competição do que foi mais bárbaro, ou do que foi pior, ou do que merece o maior repúdio. Eu acho que são coisas que ambas tristes, ambas inaceitáveis, e ambas exigem respostas, né, para que não tornem a acontecer, mas eu não vejo uma competição e eu não vejo de que forma essa competição vai beneficiar ou vai trazer alguma coisa de bom. E para finalizar, com esse problema também da imigração que vem acontecendo muito na Europa, né, dessa fuga desses países em guerras, o Estado Islâmico já inclusive afirmou que colocou entre os muitos imigrantes que chegaram na Europa muitos integrantes do Estado Islâmico, né? Tu acredita que essa situação da imigração não deixa também um pouco mais a porta aberta para esse tipo de problema, e que isso não talvez aí gere uma nova onda de repressão aos imigrantes na Europa, principalmente pelo fato de os atentados já estarem agora presentes no próprio continente? Eu acho que pode ser interpretado assim. Eu acho que até a tendência, falando da política dos países europeus, é que seja um fortalecimento dessa visão. Embora o fato de ter sido, pelo menos até o que se tem até agora, planejado e em sua maioria executado por franceses, ou belga lá, ou gente que já estava ali, aponta que não é esse o problema, não é a entrada de sírios o problema. E acho que tem que também se levar em conta que essas pessoas que estão entrando, em sua maioria, são aliados na luta contra o Estado Islâmico. Né? A gente que grande parte está fugindo deles. Apesar de que o Estado francês não tem como saber quem é quem, né? Mas não tem como saber também se um imigrante brasileiro é um traficante ou é um cara que quer ir lá estudar, né? Eu acho que existe a preocupação e tem que ter algum tipo de controle, e tem, né, de alguma maneira, de acompanhamento, para que não entrem bandidos ou gente com intenção de ser bandido não entre na Europa. Mas eu não acho que o bloquear a imigração de determinado lugar vai impedir ou vai diminuir qualquer coisa do tipo, né? Não tem nada essencialmente diferente num sírio do que tem no caso, num brasileiro, né? Eu acho que a grande conquista disso que se chama civilização ocidental, embora
Eu acho que seja mais exato falar na grande conquista da civilização, justamente perceber que não existe esse tipo de diferenciação, não existe raças diferentes ou qualquer coisa do tipo. Então eu não acho que para combater um ataque à civilização a gente possa abrir mão justamente do que é mais caro, a própria civilização. E a gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais um programa geral. Até lá.